Olá, pessoal, galerinha que acompanha a gente aqui no Patusca Nerd. Hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui, tá? Eu trouxe o nosso queridíssimo amigo do grupo do Thiago, né? Romariz que uniu todos nós ali. Então eu trouxe mais um Arthur, sempre cabe um Arthur a mais pra falar de coisa boa. E aí eu trouxe o Arthur de Virgir, né? Você não conhece o Arthur ainda, ele tem um podcast chamado Bom Dia Tech também. A gente vai deixar as redes dele nos comentários, né? Na descrição do vídeo. Começar agradecendo, muito obrigado, Xará, por estar aqui pra gente falar da A24. Não tem um assunto melhor que esse pra gente comentar agora. Fala aí. Pô, cara, eu que agradeço pelo convite. Falar de cinema também é a minha segunda paixão. Então, adoro tecnologia, mas cinema é aquela paixão que todo mundo tem, todo mundo gosta de falar, principalmente da A24, que tomou o Hollywood de assalto nos últimos anos. Então, só tenho a agradecer a vocês e vambora. Show. E assim, inclusive explicando por que eu chamei o Arthur, né? Não é só porque ele tem um nome muito bonito, né? Nada disso. É porque o cara, além de gostar muito de cinema, né? Ele tem um podcast sobre tecnologia, é da área tech. Então, assim, esse vídeo a gente vai fazer uma parada um pouco diferente, né? Eu montei uma planilha com alguns dados, né? Dados tanto de bilheteria, de orçamento, de premiações e tal. E a gente vai fazer uma análise, não é uma análise de mercado, mas a gente vai analisar o sucesso da A24 com base nesses dados, que é algo um pouco diferente do que a gente viu o pessoal falar sempre. Então, a gente não vai nem focar tanto, assim, na história da A24. Forlani fez um vídeo muito bom lá no Omelete, né? Resumindo ali a trajetória deles, do porquê do nome, etc. Explica um pouquinho do sucesso deles. Então é legal você conferir. Mas aqui a gente vai olhar para os dados que a gente tem na mão, né, sobre os principais lançamentos da A24 e explicar por que isso dá certo e como é que isso está mudando a dinâmica ali de produções em Hollywood. Então, assim, aproveitar para apresentar de cara a planilha para vocês, tá? Então, a gente tem aqui duas abas, né? Em uma a gente vai estar falando dos dados de bilheteria, orçamento e avaliações, e no finalzinho do vídeo a gente vai comentar as premiações da A24 no Oscar, né, e comparar com mais um player muito importante dessa área, assim, a gente vê por que é tão significativo o que a A24 está fazendo. E aí, aqui na planilha, ó, tem duas fileiras de filmes aqui, né, com os dados, e eu tenho 41 filmes lançados, né, pela A24, e são os 41 filmes que eu considerei como mais relevantes, assim, nos últimos tempos, né, então eu busquei trazer filmes que ou tiveram uma repercussão interessante, né, nas rodagens, ou tiveram uma bilheteria interessante, né, comparado com o seu orçamento, ou foram representativos em premiações. Então eu não vi todos que estão aqui, né, vi uma boa Também não. parte, tem uns que tá na fila, mas assim, ó, para eu já pegar o Arthur de surpresa ali, eu queria fazer um desafio para você, Arthur. Escolhe Diga. assim, rapidinho, olhando para essa planilha, os seus 5 favoritos aí da A24. Cara, é Sem pensar fácil. muito. Não, é fácil. Ex Machina, que pra mim foi, tipo, filmaço, né? Na época que eu adoro essa temática, então já começa por aí. É vindo de tecnologia, então, né? É, Não tem como não gostar. É um da baita hora. filme. Alice Vikander mandando muito nesse filme. Nossa, muito, cara. Pra mim foi um filmaço, assim, foi uma grande surpresa. Eu fui saber muito tempo depois que era da A24, não sabia Uhum. que era dele. Então, na verdade, o direito, eles compraram os direitos e distribuíram, né? Esse não foi produzido por eles, mas ainda assim combina muito com o estúdio. É que em Então, 2014 a gente ainda não tinha esse selo A24, né? Acho que eles exato. estavam começando ali, eles lançaram o primeiro filme em 2013, que foi Spring Breakers, né? E o Ex Machina, né? Foi o que fez assim. Ex Machina, Ex É, Ex... Machina. Cada um fala de um jeito, mas beleza. Exato. Foi o que fez, assim, acho que a A24 chamar a atenção pela primeira vez, Sim. porque foi indicado a uns prêmios, levou melhor efeito visual, e é o primeiro filme também de grande repercussão do Alex Garland. Então, Uhum. pô, já foi um grande feito aí para um estúdio iniciante, praticamente, segundo ano já, meter uma bomba como essa. Em segundo lugar, eu colocaria ali Civil War. Foi um filme que Filmaço. eu vi há pouco tempo, também foi esse ano, né? E, cara, eu acho a fotografia dele, assim, fantástica. Não à toa que o filme fala de fotografia, mas eu acho a fotografia do filme incrível, assim. Você fica nervoso na pele do repórter ali, né? Então, também é um filme que eu curti muito. Em terceiro lugar, eu iria de Past Lives. Cara, foi um filme muito lindo, muito bonito. Tá na Não minha lista. esperava, não Ainda não vi. esperava gostar tanto, e gostei bastante. Everything, Everywhere, não tem como não falar, é Sim. obrigatório. Maior E, bilheteria até agora, né, da A24. pois é, não tem muito pra onde fugir, né? E em quinto lugar, aí fica até mais difícil pra mim, mas eu acho que eu vou de Act. Pra mim também acho que tá ali no meus cinco, mas de vez em quando fica trocando ali esse quinto lugar. Porque eu É, gosto muito de The Green Knight também. É um filme que eu curti muito na época que eu vi. Eu vi também sem. Não me lembro se eu cheguei a prestar atenção que era da A24. Meio que eu é peguei lindo, pra ver porque lindo. eu acho a temática fantástica. E, cara, foi um filme que
me pegou de surpresa e então fica ali em quinto lugar e meio, vai, 5,5. Dividido com X ali, né? Dependendo do dia. Exato. Cara, os meus, ó, eu gosto. Você gosta de filme de terror? Gosto, mas não via. Eu comecei a ver mais agora há pouco tempo. Fiquei um bom tempo sem ver filme de terror. Voltei a ver agora. Até por culpa também do Pablo, né? Grande influência lá Sim. no grupo Grande influência do horror. do horror. Então eu comecei a voltar a ver e tem tido muito filme bom, né? De terror ultimamente. Então, tanto por isso até que o X entrou na minha lista. É porque assim, o meu top 5 da A24, ele é muito influenciado pelo meu gosto pro terror, né? Porque assim, eu não posso fazer um top 5 da A24 sem colocar Talk to Me, Hereditário e The Witch. Esses três, eu acho que assim, estão entre os melhores filmes de terror que eu já vi. Hereditário, principalmente, é um absurdo que esse filme faz. Então, esses três já estão lá. Eu gosto muito de Pearl também. Eu acho que da trilogia X, Pearl, Maxine é o melhor. Eu acho que, inclusive, é o que a minha gosta brilha mais. Mas eu acho que pra disputar com esses três, eu colocaria o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que esse filme Esse faz filme é muito bom. E pro quinto lugar, cara, eu não consigo pensar assim, porque o Zona de Interesse é uma pedrada, o Ex Machina é muito bom, mas eu acho que eu colocaria em quinto lugar. Nossa, difícil. Eu vou até comentar de Zona de Interesse, que também foi um filme que eu gostei muito, mas eu acho que ele é tão pesado num nível tão extremo assim que eu não consigo colocar ele na minha lista de filmes favoritos. Não é um filme que eu veria de novo, É sabe? porque ele é um filme que você gosta de ver, né? Ele é um filme muito bem feito e muito importante, mas você não sente diversão nenhuma assistindo. E eu acho que nem é pra sentir diversão, então é um filme que é pesado, ele é lindo, assim, esteticamente falando, como a maioria dos filmes da A24, mas eu não consigo olhar pra esse filme e falar, caraca, vou rever esse filme, vou aqui parar à tarde e vou rever, não, porque você termina mal, então, por isso que ele não entra nos meus 5 favoritos, mas com certeza é um dos melhores filmes da A24. Você falou de Talk to Me, mas eu tenho um problema com Talk to Me. É verdade, você comentou pra mim antes, né? É um filme que eu achei legal, mas tá longe de gostar desse filme. Tem muito jovem no filme, né? Pode ser. Mas eu entendo. Mas esse foi um filme que eu vi até no cinema, na época eu tava muito animado, talvez esse tenha sido o meu problema, acho que eu fui muito animado, muito ansioso pra ver esse filme. Expectativa alta. A expectativa alta me quebrou. É o meu caso com o Civil War. Eu vi o Civil War em IMAX, experiência muito boa, mas eu esperava um pouquinho mais do filme ali, né? Acho ele excelente, tá? Mas eu acho que para ser o primeiro blockbuster da A24, podia ter um negocinho a mais ali para chamar mais atenção, né? Mas assim, eu acho que para entrar no meu quinto lugar, junto com os três de terror e tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que eu vou de Lady Bird, cara. Lady Bird é um filme que me pegou assim, muito desprevenido, sabe? Eu não esperava me conectar tanto com esse filme assim. E a Saoirse Ronan, né? Nossa, a menina manda muito bem nesse filme, cara. O personagem que ela faz é incrível, a mãe dela é incrível. Eu sou completamente apaixonado por Lady Bird, então eu acho que eu tenho que colocar ele no quinto lugar ali, porque tem muitos Greta, aí que eu né? gosto. É da Greta, né? Foi o filme, inclusive, que botou a Greta pra disputar a direção, não foi? Sim, foi ele mesmo. Ali, excelente, muito bom. Mas assim, a gente comentou de alguns desses filmes assim, e todos esses filmes, tirando o Civil War, né? Eles vão ter uma característica em comum, que é de praxe da A24, que é gastar pouco e fazer muito dinheiro nas bilheterias. Então, se a gente pegar e falar que só dos que a gente mais gostou, The Witch gastou 4 milhões, faturou 10 vezes mais, 40, né? Importante, tá? Aqui a gente tá falando só de gasto, orçamento da produção do filme. Não entra aqui na contagem, gasto de marketing, etc., porque isso é um pouco difícil de metrificar, mas a A24, ela investe muito no marketing digital. Então, eu acho que o orçamento dela para marketing não é tão agressivo, igual a gente vê os grandes estúdios fazendo. Eles apostam numa estratégia um pouco mais inteligente. Então, provavelmente, a despesa de produção do filme realmente é a maior fatia dessa despesa que eles vão ter, tá? E outro ponto importante sobre essa questão do marketing, né? Eles apostam tanto nas redes sociais que os atores e atrizes que fazem parte do filme, ou eles já têm uma presença digital muito forte, ou eles passam a ter uma presença digital muito forte. A atriz principal de Everything Everywhere, por exemplo, ela ficou com uma presença digital muito mais forte. Hoje, se você entrar no Instagram dela, ela tem várias postagens, porque realmente o estúdio trabalha essa questão da presença em mídias sociais e não em pôsteres, enfim. Sim. Igual os outros estúdios de Hollywood, né? Então a A24 acaba comendo por essa beirada, atingindo a geração Z e Millennium ali. E se comunica com eles muito bem, né? Exato. E a própria os filmes têm uma estética que conversa muito com essa geração, né? Que são filmes bem coloridos, enfim, ou que quando não são coloridos, que chamam muita atenção por algum outro ponto. Por exemplo, o próprio Zona de Interesse, né?
Ele não é um filme colorido, se você colocar na ponta do lápis. Ele é Mas mais cinza, ele tem uma paleta mais cinza, assim, né? ele tem uma paleta cinza, mas em compensação ele te pega pelo áudio, por exemplo. O áudio Exato. do filme tá sempre te cutucando ali, tem sempre não é um terror, né, mas é um clima pesado ali passando pelo áudio. Então eu acho isso muito interessante. O próprio Civil War também, que apesar de ser um blockbuster, ele não é colorido, mas tem cenas lindas. Então eu acho que comunica muito com essas gerações, né, as duas gerações, tanto a Z quanto a Millennium, e utiliza as redes sociais para vender o filme. Então é uma estratégia muito mais inteligente, na minha opinião, acho que para hoje em dia, mas que combina com esse tipo de filme também. Eu acho que combina com esses filmes mais baratos, entre aspas, mais filmes de orçamento mais baixo, e que combina muito com filmes independentes. E porque assim, né, você não gastou tanto para o filme, o seu risco de prejuízo também é menor, né? Então não Sim, tem total. como a Marvel gastar 200, 300 milhões no filme e tentar ir só por um marketing digital. Não, eles têm que estar presentes em todos os lugares, porque esse filme precisa fazer dinheiro, né? E a A24, ela vai na contramão disso. Tem muita gente, inclusive, que fala que assim, a gente vê os grandes estúdios apostando em volume ao invés de qualidade, e a A24 aposta mais em qualidade ao invés de volume. Isso é uma meia verdade, tá? Porque a A24 produz muita coisa, só que só chega para o mainstream, né? Só fura a bolha ali, o que dá certo. Por quê? Exato. Porque se eles fazem um filme mais meia boca, eles não vão fazer o marketing digital que eles fizeram para outro sucesso. Então, assim, o filme não vai repercutir negativamente para a história do estúdio, eles vão ter essa impressão de um selo de qualidade o tempo todo, porém é uma estratégia que dá super certo. A gente tem aqui, você comentou do Civil War, né? Civil War é o filme mais caro da A24 até agora, supera o segundo filme mais caro, que foi o Boys Afraid, que é o único caso em que a A24 perdeu dinheiro nesses filmes todos listados aqui, tá? Porque saiu um esquema de pandemia, o filme não repercutiu muito bem e tal, então eles gastaram 35 milhões de dólares ali no filme, o filme mais caro do Ari Aster, e eles faturaram só 11. Teve esse impacto da pandemia, mas eu também não sei se não fosse pandemia, a galera ia pro cinema assistir um filme de 3 horas de duração, que é só loucura, né? Então, esse foi de todos esses casos aqui, esse foi o único que a gente pode dizer que deu prejuízo de certa forma pra A24. Mas e foi o filme que acaba furando a bolha desses filmes ruins, vamos colocar assim, da A24, pelo que você falou. Tem um diretor de nome, tem um ator de renome, era um filme que acho que o estúdio apostou que daria certo e acabou errando. E até voltando Você juntou o Ari Aster com o Joaquin Phoenix, né? Pô, o Ari Aster fez Midsommar e Hereditário. Nossa, vai ser incrível. O Boys não foi assim. Exato. E até, voltando até um pouquinho nessa questão que você falou dos filmes que não fazem sucesso, né? Ela tem uma estratégia muito interessante, porque ela hoje parece que ela tem uma parceria com a DirecTV. Então, os filmes que não fazem sucesso, que ela tem essa sensação de que não vai fazer sucesso ou coisa parecida, ela lança direto para TV. Libera pra TV. Libera para TV, não sai com o selo da 24 de forma tão absurda, né, fazendo barulho nas redes sociais, e para ela tá tudo bem, vai ganhar dinheiro do mesmo jeito no final das contas, pelo menos paga o filme ali. Vira portfólio, né, vira aprendizado ali e Exato. Não ofende ninguém. E se der certo também, maravilha. Sim, é um ganha-ganha absurdo. E assim, eles podem fazer isso porque a gente tem o filme mais caro deles, né, que é o Civil War, que foi 50 milhões. O primeiro blockbuster da 24 foi para IMAX e fez 121 milhões de dólares, o que é bom, né? O filme faturou mais que o dobro. Eu, sinceramente, não sei se a expectativa deles era mais do que isso, porque esse filme é um filme muito político. E aí, a gente sabe que quando o filme ele tem essa pegada mais política, ele vai ter um hype por um lado, né? Mas ele também vai sofrer um backlash por outro. Então, eu acho que dentro do que poderia acontecer, né? Ainda mais considerando o ano de eleição dos Estados Unidos, que é o tema do filme, ele poderia ter ido muito pior nas bilheterias. E eu acho que ele foi bem. Mas, assim, tirando o Civil War, cara, o The Witch fez 10 vezes o que faturou. Lady Bird fez 8 vezes, né? O que custou. A gente tem o Eighth Grade, né, que é o filme lá do Bo Burnham, custou 2 milhões e fez 14. A gente tem o Zona de Interesse, que é um filme nada comercial, custou 15, faturou 23. A gente tem um absurdo que foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que custou 25, o que é troco para Hollywood, e retornou 143 milhões de dólares. Um filme que não é um filme também super comercial, né? Pô, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, todo mundo curte e tal, mas ele é um filme que ele tem uma narrativa um pouco mais estranha, ele não tem grandes nomes no elenco, ele não tinha grandes nomes no elenco, né? Porque depois desse filme, todo mundo virou estrela, até a Stephanie Su, né, que é o nome dela, porque ela é incrível, ela faz a filha da personagem principal,
Essa garota tá em tudo quanto é lugar agora. A gente viu que a Marvel, né, pegou o parceirinho lá, a criança do Indiana Jones, e ele tá em Marvel todo vai lugar. pegar todo mundo agora. Ele tá em todo lugar ao mesmo tempo, de fato. E esse cara tá lá, então, assim, ele pegou os atores que eram meio deixados de lado por Hollywood e lançou o estrelato de novo. Então, assim, fez um absurdo de bilheteria, levou Oscar pra caramba e retornou bem. O X custou 1 milhão e retornou 15, cara. O X Sabe? pra mim foi um absurdo, assim. E aí até o X eu acho interessante porque ele tem muitas cenas impactantes. Então ele é Sim. muito vendável, se a gente pode falar isso, mas as cenas dele são praticamente feitas para serem vendidas na rede social. Então se você pega certas cenas ali da Mia e coloca na rede social, acaba chamando o público, né? A pessoa vai ficar interessada naquilo ali. Então é um filme que eu até hoje não sei como custou 1 milhão e me surpreende até mais que o Pearl e o Maxine também custaram 1 milhão. Sim. Pra mim, seria uma escadinha, começaria a custar mais, mas não, pelo visto eles custaram a mesma coisa. E ela fez absurdo com esse filme. E o X tem, não só pegou a neta da atriz brasileira Maria Gladys, né, e botou ela agora como top tier de Hollywood também, mas a gente não pode esquecer que o X tem a Wandinha nele também, né? Então, assim, pô, os caras apostaram em duas atrizes excelentes pra estrelar o filme. E aí, esse filme saiu na pandemia também, tá? O 2. E fez muito sucesso no streaming, né? Ele teve algumas rodagens, filmou, porque em 2022 o cinema tava começando a voltar ali. Mas, cara, no streaming, esse filme fez um barulho absurdo. E levantou muito a bola de Pearl, né? Que é o filme que a minha gota brilha mesmo. Mas assim, ó, se a gente for olhar aqui esse gráfico, ele traz a diferença entre a bilheteria e o orçamento, né, dos filmes da A24. Se a gente vê a diferença que tem aqui entre essas linhas, cara, é absurdo, assim, né, de tendência. A gente vê que tem ano que eles faturam mais de 100 milhões de dólares e não chegam a gastar nem 30, cara. É loucura. E 30 milhões de dólares, se você colocar na ponta do lápis, é salário de muito ator e atriz em Hollywood, então. Exato, pô, olha, 2017 e 2019, os melhores anos de bilheteria ali pra A24, né? Os caras não chegaram a gastar em conjunto nem 50 milhões de dólares, claro, considerando os filmes que eu tô exibindo aqui, tá? Que provavelmente também foram os mais caros. E faturaram mais de 100 milhões até 150 milhões em todos esses anos aqui, né? Então, pô, isso aqui ele tá dando contra a maré em Hollywood. Fala assim, olha só, amigão, Sim. Você não precisa ficar cada vez gastando mais dinheiro para chamar a gente pro cinema, né? E para fazer boa bilheteria, não. Porque a gente vê os grandes estúdios, né? Pô, o orçamento do filme, desde Homem-Aranha 3 lá do Sam Raimi, que é utilizado como desculpa para você ir ao cinema, né? Ó, vem no cinema ver aqui. A gente gastou mais dinheiro como nunca gastou antes na história, né? A Avatar surfou nisso, a Marvel surfou nisso também. E, pô, beleza, os filmes fazem muito dinheiro, mas se você for olhar por proporção, até Vingadores Endgame não fez 8, 10 vezes, sabe? Claro que a gente tá falando de papo de bilhões aqui, né? Mas assim, é uma análise pra você se fazer. Pô, às vezes você pode gastar um pouco menos, né? O rapaz que ganhou o Oscar de melhor roteiro, se eu não me engano, por Comédia Americana, o filme da Amazon Prime. Sim, Comédia Americana, só não me lembro o nome dele agora. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro e ele disse isso no discurso dele. O próximo ganhador do Oscar de melhor direção pode estar por aí. Vocês não estão dando filme pra esse cara fazer porque vocês querem ficar fazendo só filme caro o tempo todo. Pô, pega o que vocês gastam com um filme só e faz 10 bons filmes, sabe? E é o que a A24 faz. Então, assim, eles não só têm a prova financeira de que dá certo, como a gente vai ver logo que as premiações refletem muito isso também. Inclusive você falou isso, né? O diretor de Moonlight, o Barry, ele fala isso também no discurso dele, que a A24 foi a única empresa que quis produzir o filme, que esse foi o primeiro filme produzido pela A24, então ele fala isso no discurso, que nenhuma empresa queria produzir, e quem queria produzir queria meter o bedelho no roteiro, e não era algo que ele queria. E a A24 virou pra ele e falou, não, você vai fazer o filme com o roteiro que você fez e toma mais dinheiro. Enfim, o resto da história, a gente vê a quantidade de prêmios que ele levou, mas é uma loucura pensar nisso. E custou 1,5 milhão, né? Faturou 64 milhões. Esse que é um filme nada comercial mesmo, né? Sim, ele é um total. filme muito mais dramático ali, conta uma história completamente impopular, se você for parar pra pensar. Mas, pô, não só faturou muito bem, como levou premiações, e o Mahershala Ali também, mais uma vez se consagrando como top tier de Hollywood por causa de um filme da A24. Sim. Então, aqui, esse gráfico aqui, eu trouxe também, Arthur, que a gente pode ver os principais picos de orçamento, de bilheteria, né, que a A24 teve. Então, a gente teve Moonlight e Lady Bird fazendo o primeiro grande pico de bilheteria ali, né? E aí, depois a gente vai ter Hereditário também fazendo um pico de bilheteria
absurdo. E a gente tem também depois o próprio Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Que tá nesse meio aqui, que ele tá pertinho do Hereditário. E o Uncut Gems, que é um filme que foi pra Netflix também depois, mesmo saindo ali numa época estranha, né? E pô, botando o Adam Sandler dentro de um Ninguém drama. esperava isso. Pois é um filme que custou 19 milhões, muito por causa do Adam Sandler, e faturou 50 mesmo assim, sabe? Então, pô, os caras, eles meio que estão provando pra Hollywood que é possível gastar menos e produzir mais. Ao mesmo tempo, eu fico me questionando se a gente imaginasse esses filmes, por exemplo, em uma outra empresa, a Warner, a Disney. Eu não consigo imaginar esses filmes saindo para essas empresas da mesma forma que eles saíram, sem nenhum dedo de nenhum executivo, sabe? Porque, querendo ou não, essas grandes empresas, elas têm menos... Elas não podem errar, vamos colocar assim. Tudo que elas fazem é voltado para número, é voltado para pesquisa de mercado. Tudo é um mercado. É tudo mercado, infelizmente ou felizmente. E eles fazem dinheiro de alguma forma. É claro que tem os fracassos, a gente sabe de vários fracassos por aí, é o que mais tem em Hollywood, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esses filmes fazem dinheiro e é o que leva a galera pro cinema. Eu não consigo ver um X, por exemplo, saindo pela Warner, da forma que ele foi pro cinema, sabe? Porque... Primeiro que teria essa questão de um executivo falar, não, troca isso aqui, tira essa cena, e enfim. E tem essa questão de, será que se a gente colocasse o roteiro desse filme em uma pesquisa de mercado, será que ele faria sucesso? No final das contas, ele custou 1 milhão e ganhou 10. Mas esses estúdios, eles miram um filme de 300, 400 milhões de dólares no mínimo. Né? Porque é a fórmula que eles têm provado que dá certo. Acho que faltava um estúdio como a A24 realmente para nadar contra... Porque assim, o posicionamento da A24, ele é um posicionamento muito corajoso. Sim, não, com certeza. A probabilidade deles serem engolidos por um estúdio gigante era absurda. Mas não, eles firmaram o pé, né? Apostaram numa estratégia diferente. E agora, a gente só pode falar com segurança da A24 agora, porque beleza, agora eles estão no melhor nível deles ali. Já se provaram bastante, estão gastando mais dinheiro, estão faturando ainda assim. Mas, pô, assumir essa coragem nessa trajetória não é qualquer um que faz. E aí, agora eles estão dando uma nova receita de como fazer as coisas funcionarem. É por isso que a gente está dizendo que a A24 está abalando a estrutura de Hollywood. A Netflix vai falir. Não é isso que a gente está dizendo. Mas assim, todos esses estúdios agora estão olhando para dentro de casa e falando assim, gente, olha só, a gente está chegando numa parada insustentável. A gente já viu que teve greve agora de ator e roteirista, porque os caras querem receber mais de forma justa, e a gente só está gastando dinheiro em marketing, em CGI, e atribulando o pessoal do CGI para querer fazer as coisas em menos tempo, e isso está começando a pegar a mão pra gente. Enquanto isso, a A24 está lá tranquilona, sabe? Fazendo os filmes menores, dando liberdade para os diretores e, pô, brilhando muito. Eu acho que a gente tem alguns exemplos bons de... Opa, peraí, deixa eu só resolver entrar na filmagem, peraí, vamos lá. Nada, tranquilo. A gente tem alguns exemplos bons, né? A A24 é um bom exemplo nesse sentido de querer fazer diferente, né? E isso está influenciando outros estúdios, como você disse. Eu sinto um pouco a Apple seguindo por esse caminho. A gente até estava conversando antes da gravação, né? A Apple teve um rumor antigo, em 2021, de que a Apple teria interesse em comprar a A24. A Apple, para quem não sabe, ela tem o Apple TV Plus e ela tem sido muito agressiva em Hollywood. Inclusive, saíram algumas notícias, e aí agora entrando um pouco no meu campo ali, né, que é o que eu mais escuto no dia a dia, mas até tem rumores não, algumas notícias falando que ela vai diminuir os gastos, porque ela estava injetando muito dinheiro em Hollywood para comprar muitos filmes, e não são filmes de blockbuster. São filmes e séries que você olha assim. Um Ted Lasso, por exemplo, eu não vejo saindo em todos os lugares, não vejo todo streaming passando essa série. Os próprios filmes que ela passa, enfim. Você vê que tem uma característica, assim como a A24, acho que a A24 bem mais firme, é claro, bem mais diferente do que a Apple, mas enfim, ainda assim, eu vejo alguma similaridade entre as duas. E a Apple tinha interesse em comprar a A24, chegou a oferecer o que dizem os rumores, 3 bilhões, eu não acredito nesse valor, mas para adquirir a A24. E particularmente, assim, eu tenho um pouco de medo do futuro da A24 se ela em algum momento não vai ser englobada por um estúdio desses, sabe? Eu tenho um pouco de receio, porque a gente sabe como é que é o mundo do cinema, de Hollywood e tecnologia. O dinheiro fala muito alto, né? É capitalismo no final das contas, e querendo ou não,
as empresas de tecnologia, elas estão muito fortes nessa questão de streaming. Então, seja uma Netflix, mas a gente fala muito agora também da Amazon. A Amazon tem vindo muito forte, ela comprou a MGM, então eu não duvido que mais pra frente a gente veja algo nesse sentido, não, tá? Espero que não, porque realmente o trabalho da A24 é fantástico, mas eu não duvido de daqui a 2 meses a gente voltar a ver rumores nesse sentido, não, viu? A gente não pode duvidar do mercado, mas assim, eu tenho um pouco de esperança em relação a isso, porque se a gente for olhar os 3 sócios fundadores da A24, né, Uhum. eu acho que eles têm uma motivação muito forte de empoderar esses pequenos diretores que depois se tornam grandiosos, pequenos Sim, atores que total. depois se tornam grandiosos. Então, eu acho que mesmo que eles entrassem num acordo, a negociação que um estúdio ia ter que fazer com ele teria que ser, no mínimo, igual ao que eles fazem com os diretores, sabe? De Concordo. beleza, a gente vai dar dinheiro pra vocês, mas vocês vão fazer o que vocês quiserem, porque vocês precisam de autonomia. E aí, assim, isso pode dar merda, né? Mas eu acho que eles só entrariam de cabeça numa negociação nesse sentido. Mas como a receitinha deles tá dando certo, eu acho que pode acontecer algo mais pra frente, sabe? Sim, A total, gente tem grandes produções da A24 para sair por aí. Eles produzem muita coisa, né, para Netflix e para Apple TV. A gente não pode esquecer que a minissérie de maior sucesso, mais premiada, uma das mais premiadas da Netflix, foi uma parceria com a A24, né, que foi a Beef, a Treta. Sim. Ganhou quase tudo, foi a produção da A24. Então, eu acho que eles estão na vantagem agora, sabe, no mercado. Então, acho que eles têm tempo para pensar, fazer os projetos, sonhos deles que querem fazer, e só lá na frente se preocupar com essa parte. Mas assim, a gente comentou um pouco sobre as bilheterias e tal, mas tem um outro fator que atesta muito o selo de qualidade da A24, né? Que são as próprias avaliações do público e da crítica. Então, eu trouxe aqui nessa planilha também, a gente pode ver aqui as notas, né, do Metacritic, a nota de cima é sempre a nota da crítica e a de baixo é a nota do público, mas eu trouxe eles todos para esse gráfico aqui, para ficar mais fácil de a gente ver. E aí é o seguinte, dos 41 filmes que a gente tem aqui, é impressionante você observar como tanto a nota da crítica, que é azul, quanto a nota do público, que é a vermelha, elas se concentram nessa última parte do gráfico, né, entre 75 e 100. Cara, isso é um feito absurdo, tá? Sim, Para total. esse volume de filmes, a gente atestar que a nota dos caras é acima de 70, sabe? Pro público tá ali perto dos 70, mas pra crítica tá acima de 70, é um feito impressionante. Eu tenho uma outra planilha dessa dos filmes da Marvel, que a gente deve fazer um vídeo dedicado também em breve, deixa nos comentários se vocês querem ver isso também, mas só dando um spoiler de lá, a maioria dos filmes da Marvel, e a Marvel, até a fase 3, a gente tem que lembrar que era um estúdio super bem reconhecido, né? Ainda é assim, a gente sabe que ele se afetou um pouquinho nessas últimas fases, mas, pô, chegou um tempo que era comum você falar, mais um acerto Marvel, né? São filmes que, pô, são comerciais, são bem vistos pela crítica, são bem vistos pelo público, mas a grande maioria dos filmes da Marvel ainda estão aqui, nessa segunda maior parte do gráfico, né? Entre 50 e 70. Ou seja, são filmes que estão na média, né? Então ali tem alguns picos para baixo, mas a gente vai notar que a grande maioria tá nesse quadrante aqui, né? Nesse segundo maior parte do gráfico, o que já é muito bom, mas a A24 ainda tá acima disso, cara. E aí, no Metacritic, eles têm um selo que é o Must See do Metacritic, né? Que são filmes, eu não consegui achar quais são os critérios exatos, né, que eles utilizam para definir se um filme é um Must See do Metacritic, ou seja, um filme obrigatório, né, na visão da crítica, mas sim. eu imagino que deve ser, ele tem que ter uma porcentagem de notas mais altas, sei lá, 80% das notas tem que ser acima de algum valor. Então, assim, não é um selo tão fácil de conseguir. E se a gente pegar só esses 41 filmes aqui da A24, 22 deles são considerados um must-see do Metacritic, tá? Isso daqui também é muito impressionante. A efeito de comparação, a Marvel só tem um filme com selo must-see do Metacritic, que é o primeiro Pantera Negra. Nem o Vingadores Guerra Infinita, nem o Vingadores Endgame, né? Eles pegaram esse selo must-see. Então, assim, isso aqui é uma das paradas que mais explodiu a minha cabeça, sabe? Você vê como o nível de qualidade dos caras é atestado tanto pelo público quanto pela crítica de uma forma, assim, muito acima da média do que a gente está acostumado a ver por aí. E é muito louco você pensar que alguém pode virar e falar, não, mas eles não produzem e nem lançam a mesma quantidade de filme que esses grandes estúdios. Mas se não me engano, em 2021 ou 2022, agora eu vou ficar só devendo essa informação, mas se eu não me engano, em 2021, eles lançaram 16 filmes, que é a mesma quantidade de filmes que a Disney lançou nesse ano. Então, Sim. Não é desculpa de volume, não é quantidade, isso não é uma desculpa. Eles lançaram a mesma quantidade que um big studio, que é a Disney, e fez sucesso. Enfim, tem 2021 ali, se você ver, tem filmes bem interessantes e que sucesso de crítica e de público, né? Então, essa desculpa também cai por terra. Exatamente. Então, assim, a gente tem certeza, que é como a gente já falou, né?
Neste momento, a gente tem os grandes donos, produtores de estúdio, sentados estudando a A24 muito mais do que a gente aqui, né? Para entender o sucesso deles. Mas, como se isso aqui tudo já não fosse argumento suficiente para convencer você que está assistindo a gente de que a A24 é um caso de sucesso absurdo da história de Hollywood, a gente tem algumas outras poucas premiações aqui que mostram como é bizarro o que esses caras têm feito nos últimos 10 anos aí em Hollywood, tá? Oi, gente, eu decidi interromper o vídeo aqui pra gente poder dividir ele em duas partes, porque senão ele ia ficar muito grande. Então, nessa primeira parte, a gente se focou ali numa parte dos dados, né? Falando das bilheterias, do orçamento de cada filme, etc. E na parte 2, que a gente deve postar em breve, a gente vai falar um pouquinho ali da A24 no Oscar, né? Das premiações que ela foi indicada, que ela ganhou, e fazendo uma comparação também com a outra produtora aí de filmes que tem chamado a atenção de Hollywood, tanto em relação à visibilidade quanto em relação às premiações também, tá? Então deixem nos seus comentários se vocês gostaram dessa análise, se vocês querem ver uma outra análise de algum outro estúdio, se vocês querem ver algo diferente, só me dizer. E fica ligado que em breve a parte 2 vai estar disponível aqui também no canal, tá? Valeu!